estamos aqui em mais um bate-papo jurídico na Local TV, canal 25 da NET. Eu sou a Luísa e estou aqui com meu colega, advogado Dr. Arnaldo Nardelli, e nós vamos falar hoje sobre a utilização da ferramenta WhatsApp no ambiente do trabalho. Tudo bom, doutora Luísa? Tudo bem, com você? Então, é um assunto que está interessando bastante as pessoas, estão nos procurando, muitas empresas estão procurando, para saber se realmente há alguma regulamentação do uso do WhatsApp, se pode ser criado uma norma, né? Se a empresa pode criar uma norma para o uso do WhatsApp no ambiente de trabalho, ou se pode também proibir o uso do celular e, portanto, do WhatsApp também no ambiente de trabalho. Entendi. Então, nós vamos aqui delimitar um pouco o assunto sobre como fazer, né, para o empregador no ambiente do trabalho. E para começar, doutor Arnaldo, como é que o empregador pode fazer? Ele pode autorizar, ele pode proibir a utilização da ferramenta? Pois não. O empregador ele pode tanto permitir o uso do celular e, portanto, do WhatsApp como ferramenta de trabalho, como também pode proibir esse uso, né? Há empresas que realmente proíbem o uso do celular no ambiente de trabalho por conta do sistema, por conta do trabalho, do tipo de trabalho, né, que exige bastante concentração do empregado e, portanto, o celular e o WhatsApp poderia estar afetando esse trabalho, né? Isso por conta do poder diretivo do empregador, que ele pode ter o empregado, né, por conta do salário que lhe é pago, à disposição do empregador durante a sua jornada de trabalho. Entendi. Então ele pode autorizar e não pode autorizar. Exatamente. Ele pode criar uma norma interna na empresa autorizando e pode também criar uma norma desautorizando, proibindo, né? Mas essas normas internas da empresa, é bom que fique ciente que o empregado tem que ter ciência, né? No momento que ele é contratado, ele tem que ter total ciência do que é estipulado no contrato de trabalho, né? Se for o caso, se a empresa realmente faz uso do celular e, portanto, do WhatsApp como ferramenta de trabalho, isso vai estar, o empregado deve estar ciente desse uso, dessa ferramenta e como poderá ser utilizado. Entendi. Então as regras precisam ser claras, né? Objetivas para não haver dúvida. Tanto para o empregado como para o empregador. Certo. E se o empregador ele autoriza, a utilização ela pode ser tanto para o lado privado do empregado, como para o ambiente do trabalho, para as funções que ele exerce ali para o empregador, ou a autorização deve ser só para o ambiente do trabalho, assuntos pertinentes ao emprego dele? A partir do momento que o empregado utiliza o WhatsApp, a ferramenta o WhatsApp como meio de trabalho, como ferramenta de trabalho, o empregador deve tomar cuidado para que não se extrapole, né? Para que essa ferramenta de trabalho ela não crie problemas para o empregado. Hoje nós temos aí diversas demandas trabalhistas, ações sendo ajuizadas, por conta de pedidos de horas extras, né, porque o empregado ele foi obrigado a trabalhar além da jornada de trabalho e isso pode ser comprovado através de conteúdo desse WhatsApp, desse conteúdo que está disponível, né, nessa ferramenta WhatsApp. Entendi. Então, se ele efetivamente trabalhar fora da jornada de trabalho dele na empresa, na casa dele, pode ser configurada hora extraordinária. Exatamente. Não o uso isolado, né, não vai caracterizar essa hora extraordinária, mas se configurar o uso, um uso que extrapola realmente e se isso for utilizado com muita frequência, né, realmente isso vai poder servir como prova para que a jornada, como prova da jornada extraordinária praticada pelo empregado. E se houver uma frequência e às vezes o empregador liga para o empregado ou se envia mensagem para o empregado, às vezes para requerer uma única informação, mas há habitualidade nessa conduta por parte do empregador, pode caracterizar até mesmo um regime de sobreaviso. Exatamente, eu concordo, eu acho que é exatamente, e é esse o cuidado que o empregador deve tomar
inclusive ao criar as regras internas, porque hoje nós não temos uma norma específica sobre o uso dessa ferramenta de trabalho que está sendo utilizado com muita frequência pelas empresas. Correto. Dando seguimento, né, vamos falar agora sobre o conteúdo das mensagens enviadas pelo WhatsApp. O conteúdo, tanto o empregado como o empregador, ele deve tomar muito cuidado com as palavras que são utilizadas, porque a partir do momento que se é permitido o uso dessa ferramenta, ele passa a configurar o ambiente de trabalho. E o conteúdo ele pode gerar problemas, tanto para o empregado como o empregador, porque pode gerar danos, né, tanto para o empregado como o empregador, o uso inadequado de palavras, né? Existe aí, deve ser respeitado, né, deve ser utilizado com ética, né, com cuidado, com urbanidade, para que não extrapole, né, para que não seja caracterizado um desrespeito, né? Por isso o uso das palavras deve ser adequadas, e isso a empresa deve gerar uma norma interna e demonstrando realmente aquilo o que a empresa quer, o que espera do empregado. Doutor Arnaldo, e se o empregador estiver com dúvida sobre o conteúdo das mensagens, se realmente o empregado dele está utilizando a ferramenta para as funções do trabalho, ele pode requerer que o empregado demonstre para ele o que ele está conversando ali, se realmente é do trabalho ou se é uma mensagem de uso particular dele? Se a ferramenta, o WhatsApp, está sendo utilizada pelo trabalho, para o trabalho, aí o empregador pode sim ter acesso às informações, mas é muito complicado, porque se essas mensagens não estão sendo utilizadas, se o WhatsApp não está sendo utilizado para o trabalho, isso já pode gerar um dano para o empregado, porque se trata de uma mensagem particular, né? E aí o empregador não poderá ter acesso a essa mensagem particular. Entendi. E isso pode gerar penalização, então, para o empregado? Pode gerar penalização para o empregado e também pode gerar para o empregador se houver abuso, né? Bom, continuamos a falar sobre o assunto no próximo bloco. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta no programa Bate-Papo Jurídico e voltaremos aqui com a doutora Luísa. Voltando ao assunto sobre o WhatsApp no ambiente de trabalho, doutora Luísa, o que poderia configurar a jornada extraordinária de trabalho e o sobreaviso? Pois não, doutor Arnaldo. O regime de sobreaviso, né, ele é configurado toda vez que o trabalhador, que o empregado, à distância, ele se submete ao controle patronal.
Ou seja, o empregador, mesmo com o empregado estando na casa dele, ele está controlando. Ah, você fez aquela atividade que eu te pedi? Ah, você pode me encaminhar tal informação, tal documento? Então, qualquer invasão na seara privada e principalmente na seara íntima do empregado, nós já configuramos aí o sobreaviso, né? Se houver essa tentativa do empregador entrar na vida aí do empregado fora do ambiente de trabalho. Se efetivamente o empregado ativar-se, né, em função do empregador, se ele realizar atividades fora do ambiente laboral, aí nós podemos configurar a jornada extraordinária. Em relação ao sobreaviso, vai ensejar o adicional de sobreaviso, e em relação à hora extraordinária também tem pelo menos 50% sobre o valor normal aí da hora. E considerando que esses dois adicionais eles têm natureza salarial. Então isso reflete em todas as outras verbas, como por exemplo, férias, 13º. Então assim, o empregador tem que tomar bastante cuidado se ele não quiser arcar com todas esses valores, né, adicionais aí de uma jornada extraordinária para não contatá-lo fora do ambiente de trabalho. É importante a gente frisar que o WhatsApp ele tem sido entendido muito como a ferramenta do e-mail, né? Então praticamente eles funcionam praticamente da mesma forma, né? Tanto em relação ao contato, quanto possibilidade de troca de informação, documentos, conteúdos. A Justiça do Trabalho, ela tem utilizado o conteúdo tanto de e-mail, como sempre utilizou, né, aí no decorrer do tempo, como conteúdo do WhatsApp para comprovar essa jornada extraordinária, né, essa extrapolação do horário normal do empregado em relação ao seu empregador. E há diversos julgados já sobre esse tema, doutora Luísa? Sim, já temos vários julgados em relação ao WhatsApp, em ferramentas como o próprio celular, né, smartphone, principalmente, que garantem muito mais recursos, né, para comunicação. Os juízes têm observado o conteúdo trocado aí por essa ferramenta. Com relação ainda à jornada extraordinária, né, o sobreaviso, isso poderia também de alguma forma gerar dano moral? A justiça tem entendido que isso poderia gerar um certo dano moral, existencial, né, no caso? Com certeza, doutor Arnaldo. Se nós verificarmos, em regra, a jornada ela precisa ser de 8 horas diárias. Então imagina que através dessa ferramenta ou com qualquer outro meio de comunicação, o empregado passa a noite inteira trabalhando, digitando conteúdos para clientes. Isso caracterizará a hora extraordinária. E a lei permite que a hora extraordinária, ela não pode ser frequente, claro, mas que quando ela ocorra, não pode ultrapassar 2 horas por dia. Então, caso a jornada extraordinária ocorra, ela não pode ultrapassar 2 horas por dia. Se isso for verificado, né, que a relação ali está extrapolando a previsão da própria lei, sim, o empregado ele pode pleitear na justiça uma eventual indenização por dano moral, material, por ter se privado de participar de algum curso que ele já tinha pago, e até um dano existencial aí por ter sido privado de participar da convivência familiar com os amigos, que inerentemente que está vinculado diretamente à qualidade de vida e à saúde do empregado, por exemplo. Doutora Luísa, a questão também interessante é sobre o assédio moral. Pode restar configurado o assédio moral pelo uso da ferramenta WhatsApp ao empregado? Pode sim, doutor Arnaldo. Nós só precisamos ressaltar que essa análise ela é um pouco subjetiva. Então, numa eventual
num eventual ajuizamento de ação trabalhista, o magistrado vai verificar o conteúdo das mensagens, a frequência, porque o poder diretivo do empregador permite que ele exerça o controle sobre o próprio empregado. Então, fazer cobrança de metas, cobrança sobre a jornada irregular que ele não está cumprindo. Então, os assuntos relacionados à relação de trabalho podem ser cobradas, com certeza, pelo empregador. Ocorre que a forma como essa cobrança é feita pode ser caracterizado aí um assédio moral, com certeza, né? Mas, como eu disse, essa análise precisa ser feita. Não é, doutor Arnaldo? Sim. Então vamos agora para mais um intervalo, para depois voltarmos com o nosso último bloco. E você que tem alguma dúvida, encaminha para a gente. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Voltamos agora com o nosso último bloco. E a minha pergunta agora é o seguinte, doutor Arnaldo. O empregador pode exigir que o seu funcionário utilize o seu próprio celular para se comunicar através da ferramenta do WhatsApp? Não, não pode. A partir do momento que a empresa exige o uso do celular e, portanto, do WhatsApp como ferramenta de trabalho, a empresa tem que fornecer esse instrumento para o empregado. Ela não vai poder exigir do empregado que ele adquira e que ele tenha esse celular, esse smartphone, com essa ferramenta de trabalho. Se é a exigência da empresa, ela deverá fornecer, né? E deixando claro, né, que essa questão tem que ser também delimitada no contrato de trabalho. Tem que ficar claro, ciente, o empregado sempre está ciente das normas do trabalho, das normas contratuais, né? Ele não pode ser pego de surpresa no meio do contrato de trabalho, né, por uma exigência, né? Isso faz parte do contrato de trabalho. Certo. Então não pode existir nem essa exigência para a contratação do empregado. Isso pode caracterizar um ato discriminatório, né? A partir do momento que a empresa exige uma ferramenta de trabalho, ela deverá fornecer sob pena de configurar um ato discriminatório, né? Então isso tem que ficar bem claro, né? Para que a empresa não incorrer em alguma penalidade. Certo. Doutor Arnaldo, vamos falar agora sobre as punições que o empregado pode sofrer pela utilização do WhatsApp? Isso é muito comum, porque a partir do momento que o empregado ele está se utilizando do WhatsApp como ferramenta de trabalho, e já falamos aqui que ele tem que tomar cuidado com o conteúdo, né, tudo que ele escreve, com o que ele passa pelo WhatsApp, inclusive podendo configurar até
ele pode até estar passando mensagem para terceiros, né? O que seria proibido, e estaria ele infringindo estaria ele infringindo, portanto, o contrato de trabalho, o que poderá ensejar ele desde a advertência até uma punição mais severa com uma penalidade por justa causa, né? O empregado ele tem que tomar cuidado para que o conteúdo do WhatsApp não extrapole, ele não pode ser antiético, né? Não pode denegrir a imagem da empresa ou dos empregadores e de outros colegas de trabalho. Como também o empregador não poderá também utilizar o WhatsApp para denegrir a imagem do empregado, né? Para falar mal do empregado ou de qualquer outra pessoa, né? Isso é importante e as empresas devem deixar bem cientes, estabelecer regras claras, né? Para que os empregados tenham ciência disso, para que uma possível punição seja dada a esse empregado que desrespeitar essa norma. Doutor Reinaldo, e aquele funcionário que ele sabe que o WhatsApp é uma ferramenta autorizada pelo empregador, existe um regulamento interno que prevê isso, e ele é, por exemplo, um vendedor externo, um vendedor dentro da própria empresa, ou qualquer outra função que necessite o contato com clientes, com pessoas externas da empresa. A conversa ela é realizada com o cliente, mas esse empregado ele precisa ter muito mais cautela para não enviar um conteúdo sigiloso da empresa, por exemplo, né? Com certeza, né? O empregado ele tem que tomar muito cuidado, porque implicitamente ao contrato de trabalho está a confidencialidade, né? Ele não pode transmitir mensagens que pertencem à empresa ou informações que pertencem à empresa, né, para terceiros. Isso é muito perigoso, né, porque isso pode gerar dano e o empregado, por isso, ele poderá ser punido também, né, e poderá até gerar uma demissão por justa causa em razão disso. O conteúdo do WhatsApp, eu friso, deve ser... o empregado deve ter muito cuidado no que ele vai passar para clientes, no que ele vai passar para terceiros, né, para que ele não transmita para essas pessoas informações, até informações sigilosas da empresa, informações que não poderiam ser transmitidas. E essa punição ela não fica só na seara trabalhista, né? Exatamente. Essa punição ela pode extrapolar, inclusive, poderá ir para a seara criminal, inclusive, né? Além de civil até criminal, né? Ela pode extrapolar, sim, a seara trabalhista. O empregado poderá sofrer até processo criminal por conta de uma situação como essa, né? Uma situação cometida por ele. E complementando esse assunto, doutor Reinaldo, como tem sido a jurisprudência sobre o WhatsApp? Há julgados interessantes sobre o WhatsApp, inclusive eu verifiquei um julgado onde o empregado foi demitido por justa causa, por abandono de emprego. E o conteúdo do WhatsApp comprovou justamente a intenção do empregado de deixar a empresa, né? É um julgado importante, né? Porque ele mostra que onde pode chegar a prova, né? Para esse abandono de emprego. A prova pode vir realmente do conteúdo do WhatsApp, como existem também vários julgados sobre o assédio moral que é praticado pelo empregador ou por algum preposto da empresa contra o empregado, e também julgados onde você vê o empregado denegrindo a imagem da empresa e também sendo penalizado aí com a demissão por justa causa, justamente por denegrir a imagem da empresa perante terceiros, utilizando para isso a ferramenta WhatsApp. Extrapolando um pouco a seara trabalhista, o que os juízes estaduais e de outras áreas têm falado sobre o WhatsApp? Olha, o WhatsApp hoje ele é utilizado de maneira abrangente, né? Até mesmo pelo próprio judiciário, né? Está se utilizando o WhatsApp para fazer intimações, né? Então hoje hoje eu considero um grande avanço, né, a utilização dessa ferramenta. Ela acelera bastante a comunicação, ela é muito fácil, né? E há um conflito muito grande, porque quando você tem, por exemplo, um bloqueio determinado pela justiça,
E há um conflito porque você tem do outro lado o direito às informações. Você tem um conflito do acesso às informações com relação ao que é utilizado, a forma como é utilizada, né, o WhatsApp. E o judiciário ele tem determinado aí o bloqueio do WhatsApp por situações, né, que envolvem a área criminal, por exemplo. Mas há um conflito muito grande entre as pessoas que consideram, por exemplo, que o WhatsApp é apenas um meio de comunicação, né? E não poderia ser, por isso, bloqueado. Como a gente sabe, não existe ainda uma lei regulamentando o uso do WhatsApp, né, no Brasil. Para esses bloqueios judiciais, a Justiça tem utilizado do Marco Civil, né, como fundamento, né? E existe aí em andamento no Congresso, na Câmara, uma legislação, uma lei que pretende proibir o bloqueio do WhatsApp, né? O bloqueio de acesso do aplicativo WhatsApp, né? Para que isso não ocorra, não volte a ocorrer pela Justiça, né? Para que esse bloqueio não volte a ocorrer pela Justiça. Então encerramos aqui o nosso papo jurídico. Agradeço, doutor Arnaldo, pela companhia. Eu agradeço também. Eu gostaria de deixar aí de novo o convite para as pessoas que tiverem dúvida, que encaminhem suas dúvidas através de e-mail, né? E esperamos ter tirado a maior parte das dúvidas das pessoas com relação a esse tema, que é bastante abrangente, né? E em breve estaremos aí num novo programa. Até o próximo programa.